Em dia com a operação da Polícia Federal, já os detalhes, mas também com uma pauta muito importante no Congresso Nacional, e eu queria começar o Jornal Gente falando a respeito disso. E já aviso, hein, não é assunto de balcão de padaria, daquele que a gente conversa no elevador, é um assunto meio intrincado, meio chato, mas que é fundamental a gente entender o que está acontecendo, acompanhar, porque é daqueles temas que de alguma forma determinam o futuro dos nossos filhos, de quem está nesse momento em idade escolar, de quem depende do estudo público, é a votação do Fundeb. Começar aqui do começo. O Fundeb é o fundo que financia a educação. Quase 65% de todos os gastos hoje da educação pública no país vem desse fundo, que foi criado lá atrás, em 2007, e que caduca agora no final do ano. Ou seja, se nada for aprovado pelo Congresso, vai haver um vácuo que pode colocar a nossa educação em colapso. É claro que isso não vai acontecer. São mais ou menos 150, 160 bilhões por ano arrecadados pelo Fundeb e redistribuídos pelos estados e municípios. É claro que a discussão agora se coloca em quem paga a conta. Hoje, a conta é paga majoritariamente por estados e municípios que respondem por 90% de todo o dinheiro que é colocado dentro desse tal Fundeb. A União responde por 10%. E nas discussões que começaram no Congresso, lá atrás, os deputados, é claro, tentaram arrancar uma fatia maior de colaboração do governo federal. O governo federal sinalizou que não aceitaria do jeito que estava sendo proposto. Sabe quando começa aquela negociação que nem sindicato, dizendo, olha, exigimos para esse ano um reajuste de 300% da categoria. E aí se entrega o razoável, ali a inflação mais alguma coisinha. Enfim, foi essa negociação que começou lá atrás, com o pedido para que a participação da União passasse de 10 para 40. O ministro, à época, era Abraham Weintraub. Ele falou, não, 40 não dá. Vou apresentar uma proposta alternativa. E nunca mais falou no assunto. E o tempo correndo, e é um tempo precioso, porque isso é uma PEC, é proposta de emenda constitucional. Ou seja, precisa daquele quórum maior na Câmara e no Senado, 2 votações, é um processo legislativo mais complexo. Houve um acordo no Congresso Nacional para que essa participação da União fosse aumentada gradativamente, de 10% para 15% ao longo dos próximos anos. Mas aí o governo federal teve uma ideia e falou o seguinte, por que eu não aumento bem mais a minha participação nesse Fundeb para 20%? Mas aí quando tem muito dinheiro, né, se fala, quando a esmola é muita, o santo desconfia. O governo falou o seguinte, mas eu quero que parte desses recursos seja usado ali no meu programa social, aquele que vai substituir o Bolsa Família. E aí é um problema. Por quê? Porque muita gente vê um desvirtuamento no Fundeb. O Fundeb é para a educação. Aí o governo falou, bem, então vamos pegar esse dinheiro aqui e criar um voucher creche, que pode ser uma ótima ideia, mas que não é para ser apresentada e colocada em prática assim do dia para a noite, sem nenhum tipo de discussão. Bem, por que o governo faz isso e não apresenta sozinho uma proposta do voucher creche? Porque não tem dinheiro para isso. E aí isso pode incorrer na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se essa proposta entra no Fundeb, ela tem ali um tratamento tributário diferente e é meio que um pode tudo. Isso não colou. Ontem houve uma reunião entre parlamentares, o general Ramos, e aparentemente essa proposta foi colocada de lado. E hoje a Câmara deve votar qual vai ser a regra do novo Fundeb. É muito importante, porque é a forma como nós vamos tratar a educação no nosso país, quantos recursos teremos, qual é a destinação de cada um deles, qual é a cota de cada unidade em relação ao pagamento, municípios, estados, governo federal, e a gente tem que ficar de olho nisso. É a pauta importante no Congresso Nacional. O Congresso, aliás, que não tem do que reclamar, né? Porque parlamentares já receberam, quem diria, primeira parcela do 13º salário. E olha que a gente está só em julho e aguardam ali tranquilamente também a chegada da proposta da reforma tributária, que talvez chegue hoje também no Congresso Nacional. Como tem coisa acontecendo em Brasília, hein, Cláudio Humberto? Bom dia para você.
Pois é, Brasília está aqui, está fervendo, né? Um processo próprio de negociação. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, São Paulo. Olha, a gente aqui ainda também vive, o país inteiro, né? A expectativa do que aconteceu em Santos, né? Lá no fim de semana. E ontem foi um péssimo sinal o desembargador Eduardo Siqueira não ter sido afastado imediatamente das suas funções no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu conversei com várias pessoas experientes, inclusive na Justiça, que não acreditam muito que isso vai resultar numa punição na proporção do que merece a atitude, do que exige a atitude deplorável do desembargador, que tentou humilhar o guarda civil Cícero Hilário, quando este lhe pediu para colocar máscara, para usar máscara durante a sua caminhada na Orla Santista. E ele foi prepotente, ele foi arrogante, ele tentou humilhar o rapaz, além do mais, rasgou a multa, enfim, e é reincidente, né? Apesar disso, até se aproveitando também do recesso, a cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo não disse palavra sobre esse assunto, não tomou nenhuma atitude. E o que a gente vê é a coisa de sempre, vamos apurar as circunstâncias, não há o que apurar. O vídeo é um flagrante raro, né, um flagrante preciso, contundente da malfeitoria cometida pelo desembargador. E isso parece que a Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo talvez esteja mais preocupado com as suas questões corporativistas, não percebe talvez que uma das principais vítimas daquele triste episódio é exatamente a Justiça de São Paulo. É isso aí, Cláudio Humberto. Bom, eu queria falar das notícias da manhã aqui, destacar pra gente assuntos que nós vamos abordar já de início aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que são duas operações importantes da polícia que estão acontecendo. Uma operação da Polícia Civil aqui de São Paulo, que descobriu que o crime organizado está lavando dinheiro em padarias de São Paulo. E aí nós temos então a surpresa, né, da forma como o crime organizado está tentando driblar aí o fisco, driblar toda a contabilidade pública, né, para lavar dinheiro que vem provavelmente de explosão de caixa eletrônico, de roubo de carro forte, de assalto à transportadora e também assalto a agências bancárias. Esse tem sido o modus operandi, né, do crime organizado, os principais crimes que envolvem aí a nossa proximidade estão ligados ao crime organizado que, muito bem estruturado, tem como financiar ações como essa. Ontem, por exemplo, numa outra operação, a polícia apreendeu metralhadora .50, né, na região da Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo. Na primeira vez que surgiu uma metralhadora .50, a polícia mostrou aquilo e falou: olha, isso aqui é uma arma utilizada para derrubar helicóptero. Agora se banalizou a .50. Qualquer operação que você vê aí, maior da polícia, tem apreensão dessa arma de elevadíssimo potencial ofensivo. Tanto é que nós temos, né, uma restrição para o uso dessa arma no mundo todo. Apenas militares podem usar essa arma, mas caiu aí no mercado clandestino e o contrabando de armas traz esse tipo de armamento aqui para chegar às mãos dos criminosos. E a outra operação, essa é uma operação política da Justiça Eleitoral, que mira José Serra, senador da República, tucano, mais uma vez está sendo alvo de uma operação, desdobramento da Lava Jato, a polícia nas ruas aqui em São Paulo para cumprir mandados de prisão dessa vez e busca e apreensão, não contra o senador, mas contra o ex-presidente da Qualicorp, né, que é uma grande empresa do ramo aí da saúde, e o seu ex-presidente teve então a prisão decretada. O que o Ministério Público está dizendo é que houve caixa 2 para a campanha de José Serra em 2014, 5 milhões de reais não foram contabilizados e por isso então a polícia e o Ministério Público nas ruas para mais uma vez colher mais elementos e se chegar a uma conclusão a respeito desse caso. Eu sempre lembro para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que essa história surgiu durante a Operação Lava Jato em delações premiadas. E aí depois o Supremo Tribunal Federal decidiu que esses autos deveriam seguir na primeira instância da Justiça Eleitoral de São Paulo, assim como outros desmembramentos que aconteceram das investigações da Lava Jato.
Tem um detalhe, né, Pedro, que é preciso lembrar. Esse empresário, José Seripieri Júnior, que é dono da Qualicorp, ele sempre foi muito ligado aos tucanos, né, de São Paulo, aos dirigentes, à cúpula tucana. Tem até, inclusive, um tristíssimo episódio do falecimento de um dos filhos do então governador Geraldo Alckmin. Ele estava exatamente num helicóptero de propriedade desse empresário. Bom, o empresário que é, então, um dos alvos de prisão. São 4 mandados de prisão, além dos mandados de busca e apreensão, São Paulo, Itu, Itatiba e também no Distrito Federal, operação em andamento. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, e essa empresa, Pedro, a Qualicorp, como outras que atuam também nesse ramo do mercado, elas, de alguma forma, utilizam uma lacuna que existe hoje no fornecimento de planos de saúde, que é a dificuldade gigante para que empresas forneçam planos de saúde individuais. A empresa é um negócio, ela não tem obrigação de colocar no mercado um produto que não seja do seu interesse, a não ser que haja algum tipo de determinação legal, o que não existe. A questão é que hoje é muito difícil que você consiga ingressar em algum plano de saúde individualmente. Isso é feito normalmente de forma coletiva, por meio de associações, por meio de sindicatos, os planos por meio de categorias. Nem oferecem mais, né? Pois é, Cláudio, é muito difícil. A opção do plano individual que eu falo, né? Exatamente. Quem já tentou fazer isso sabe que é muito caro, é difícil, são colocadas ali todas as barreiras possíveis para que você não ingresse no plano dessa forma e sim ingresse através de alguma associação. É o tal do plano coletivo por adesão. E isso coloca a possibilidade de que surjam empresas administrando esses planos de saúde. Por exemplo, se cria um grupo de pessoas, somos aqui jornalistas, nos juntamos, fazemos algum tipo de associação para poder entrar no plano de saúde como empresa e não como indivíduo. E é dessa forma que essa empresa atua há muito tempo no mercado e é hoje o objetivo aqui, foco da Operação Lava Jato.